Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Moisés Moraes do canal Rock 1976. Hoje eu vou falar do IES, da fase de 1980 em diante. No outro vídeo eu tinha falado de 1968 até 1978. Então, essa agora eu vou falar de 1980 em diante. Deixe sua like se você gostou e inscreva no canal. Aqui eu falo de música, principalmente. O primeiro álbum foi lançado em 1980, dessa fase, é Drama. Aqui, Drama, Yes. Gosto muito desse disco. Eu acho que é uma ponte entre o progressivo e os anos 80. Álbum bastante interessante. Que tem Jeff Downes nos teclados e Trevor Horn no vocal, mais Alan White, Chris Squire e Steve Howe. Foi um bom disco. Esse disco foi lançado em 1980. Mas essa formação logo se desfez e viria em 1983, 90-125. Álbum de muito sucesso pelo mundo. Colocou o Yes nos anos 80, com a formação de Trevor Horn, sul-africano, guitarra, John Anderson no vocal, Chris Squire baixo, Alan White bateria e Tony Kaye retornando ao Yes. Eles fez muito sucesso, inclusive eles tocaram no Rock in Rio Festival em 1985. E com um mega sucesso, Oni Alone Ha. Então, esse disco fez muito sucesso, vendeu muitos. E como eu falei, colocou o Yes nos anos 80. Apesar de Trevor Horn ser tecnicamente inferior a Steve Howe, mas ele teve esse papel importante nos anos 80. 4 anos depois, a banda lança Big Generation. Segundo Chris Squire, a banda demorou muito a lançar um novo álbum. Então, foi lançado em 1987, Big Generation. Inferior ao 90-125, mas tentando colocar o Yes nos anos 80. Em 1988 é lançado o álbum Anderson Bruford Wake My Howe. John Anderson, Bill Bruford, Wake Me Steve Howe. É um disco médio. Eu esperava mais desse disco. Não tem a presença de Chris Squire, que tinha o nome do Yes. É um disco razoável. Em 1991 é lançado o álbum Union, álbum que reunia os 8 integrantes do Yes que passaram pelo Yes nesses anos todos. John Anderson, Bill Bruford, Steve Howe, Tony Kaye, Trevor Horn, Chris Squire, Rick Wakeman e Alan White. Considero também um disco fraco. Rick Wakeman até comentou: a execução foi boa, mas o disco foi ruim. Foi gravada em diversos momentos. Nunca os 8 integrantes se reuniram para gravar esse disco. Em 1994 é lançado o álbum Talk. Yes volta no Brasil pela segunda vez, Talk. Na minha opinião, o mais fraco da fase Trevor Horn, 1994. Destaque também a performance do tecladista Tony Kaye, que nessa fase dos anos 80, ele não teve uma performance boa no grupo. Uma performance que se destacasse, como foi nos primeiros álbuns do Yes, no final dos anos 60 e início de 70. Nesse período, Trevor Horn comandou bastante o Yes, tocando teclados, vocal e a guitarra principalmente. Em 96 veio uma esperança para os fãs do Yes. Foi lançado Keisha Session 1 e Keisha Session 2. Aqui. Com músicas ao vivo dos anos 70
e com o primeiro com um lado de músicas de estúdio, inéditas, e o segundo disco com 2 músicas inéditas de estúdio, com a volta do tecladista Rick Wakeman. Mas infelizmente durou pouco, Rick Wakeman se retirando logo a seguir. Então, ainda em 1997, é lançado o álbum Open Your Eyes, com John Anderson, Stevie Ray, Billy Sherwood, Chris Squire e Alan White. Esse álbum, na minha opinião, é um dos piores trabalhos do Yes. Até Stevie Ray declarou recentemente que não deveria ter saído com o Yes esse álbum. Então, a banda seguia. Em 1999 é lançado o álbum The Ladder, 1999. Um álbum mediano também, com o tecladista Igor Khoroshchev, que era russo. E tinha também a companhia de Billy Sherwood na guitarra e vocais. O Igor durou pouco na banda. Arrumava muita confusão no hotel, nas discussões, e acabou sendo demitido da banda. Em 2001 é lançado o álbum Magnification. Esse aqui, ó. Último álbum com John Anderson, que tem uma orquestra que acompanha a banda. É o último álbum com John Anderson. Nesse mesmo ano é lançado o álbum Case Studio, que era uma coletânea de músicas, as músicas inéditas do Case Studio Session 1 e 2 ficaram nesse álbum, né? Foi até um bom disco, né? Foi uma boa coletânea. Então, Magnification foi o último álbum do John Anderson. Eles ficariam 10 anos sem gravar. John Anderson ficou doente, problema respiratório, a banda não... Houve divergências, a banda não quis seguir mais com ele. Para mim foi um grande erro. John Anderson era a alma do grupo. Né? Infelizmente, ele saiu do grupo. E em 2011, um disco que lembrava muito drama, já Fly From Here, 2011, que é um bom disco. Aqui, bom disco, Fly From Here. Tinha a produção de Trevor Horn e Geoff Downes voltaria nos teclados e Benoit Davey nos vocais, que era um cantor do Yes Cover. Yes Cover. É um bom disco, na linha do drama. E a partir daí houve mudanças na formação. Teve esse aqui, né? Capas bonitas, né? Esse foi o último disco do Chris Squire, que faleceu em 2015. Mas esses 3 últimos discos de estúdio, Alan White faleceria em 26 de maio de 2022. Esses 3 últimos discos, esse é o The Quest, né? E Mirror to the Sky, lançado em 23, ano de 2023. Esses 3 álbuns realmente são bonitas capas, né? Um encarte muito bonito do Roger Dean, mas deixavam muito a desejar, na minha opinião. E só tinha Stevie Ray nos 3 discos, né? Ainda tinha Alan White, que já não estava com problemas de saúde, e o Chris Squire no primeiro. Quando o Chris Squire faleceu, o Rick Wakeman até comentou, a banda deveria ter acabado. Porque, a partir disso, vários integrantes entraram no Yes, e inclusive mudando o vocalista, que o vocalista é John Davidson. Billy Sherwood também assumiu o baixo. Aquela química do Yes nos anos 70 tinha acabado. Então o Yes começou a lançar esses discos
com vários integrantes que não tinham muito a ver com Yes. Apenas pertenciam à banda de cover, ou eram admiradores da banda, mas aquela criação, aquela performance dos anos 70 tinha acabado. E os discos do Yes novos, eles não têm aquela essência, né? Na minha opinião. Não tem aquela pegada que o Yes tinha. Infelizmente, eu acho que a banda deveria ter acabado também. Ou então continuasse só a lançar discos ao vivo e sem lançar discos novos, porque os fãs sempre esperam aqueles discos, grandes discos dos anos 70, Yes Album, Freddy, Close to the Edge, Relie, Going for the One, e isso não é mais possível. Lembrando que o Yes atual só tem o Steve Howe, integrante antigo, que entrou na banda no terceiro disco. Você, né, como é que é a coisa. Tem alguns discos ao vivo aqui, né? Esse aqui é dos anos 70. Né? Esse aqui, misturado Topographic Oceans com drama. É uma mistura até meio interessante, né? Que são duas fases bem distintas do Yes. Tem esse aqui, a live, né? Esse aqui, esse aqui, Yes. Esses três últimos ao vivo é tudo com a formação nova e meio misturado, né? Mas, infelizmente, aquela formação antiga vai ser difícil. 2 integrantes já faleceram. Bill Bruford, que podia voltar, se aposentou. John Anderson está fora da banda há muito tempo, dificilmente vai voltar. E é isso, né? A banda continua fazendo shows pelo mundo, né? Mas aquela química dos anos 70 foi embora, né? A esperança é que um dia possa ser que eles lancem um disco do Yes dos anos 70, mas eu acho difícil. Então é isso aí, pessoal. Deixe seu comentário. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E um abraço.